Atos 22, do verso 1 ao verso 21, é o texto da nossa meditação nessa manhã. Nesse domingo, como os irmãos estão notando, né, a gente, juntamente com outras igrejas, estamos aí no domingo da igreja perseguida, de forma específica orando por isso, lembrando dos nossos irmãos que têm precisado se deslocar por N motivos, por perseguições, por guerras, e sofrendo por conta disso, muitos perdendo sua vida, muitos não tiveram o privilégio que a gente está tendo de estar aqui, reunido nessa manhã, que a gente possa desfrutar disso, aproveitar da oportunidade, do privilégio que o Senhor nos dá. E tanto agora de manhã quanto à noite, o nosso culto terá essa liturgia especial, lembrando desses irmãos, intercedendo por isso e com mensagem também alusiva ao domingo da igreja perseguida. Então nós vamos ler Atos capítulo 22, do versículo 1 até o verso 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes do que os matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus bendito, mais uma vez nos encontramos em oração e diante da tua palavra, pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine os nossos corações, para que possamos recebê-la, acolhê-la, ó Deus, e que ela possa gerar o fruto, aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Que seja para o nosso crescimento, que seja para a nossa transformação, que seja para o nosso despertamento nessa manhã.
Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Depois da Segunda Guerra Mundial, o regime comunista ele tomou o poder de alguns países ali em volta, na chamada Cortina de Ferro, e um desses países foi a Romênia. E onde o governo comunista chegava, ele se infiltrava e tomava conta tanto de instituições privadas, como também de instituições públicas, inclusive influenciando a igreja naqueles países. E um desses países foi a Romênia, onde pastores foram obrigados a se submeter a esse regime, a alinhar a teologia, os princípios políticos e filosóficos que eram defendidos pelo comunismo. E um desses religiosos, um desses pastores, no ano de 1945, quando o Partido Comunista incentivou e instigou para que eles adotassem esse tipo de teologia, ele se levantou e disse, Richard Umbrão, o nome desse homem, nós devemos glorificar a Deus, glorificar a Cristo e não a governos. A nossa fidelidade pertence a Jesus e não a governos. E essa ousadia desse pastor fez com que ele entrasse na mira desse regime. Umbrand, ele foi preso em 1948, passou 14 anos na prisão, foi torturado, foi mantido 3 anos de forma direta em uma solitária completa, sem ver a luz do sol, sem entrar em contato com a sua esposa, sua família. Foi pressionado psicologicamente a abandonar a sua fé, mas esse homem não se calou. Os relatos dizem que esse homem, e ele contando o seu testemunho, de que ele pregava mesmo na prisão, sussurrando a outros prisioneiros, pregava inclusive aos seus algozes, e quando ele foi finalmente liberto, ele disse que Jesus era tão precioso para ele, que se ele tivesse 1000 vidas, ele gastava todas as vidas para Jesus. Meus irmãos, o testemunho desse homem nos constrange. Nos constrange e nos leva a refletir e a pensar e a se perguntar, será que nós temos testemunhado, mesmo quando a gente se depara com hostilidade, mesmo quando a gente se depara com uma situação adversa, com oposição, nós testemunhamos do Evangelho? Tenho certeza que nós não enfrentamos o que esse homem enfrentou durante a sua vida, enquanto ele estava ali na Romênia, nesse período. Nós estamos num momento muito mais tranquilo. Apesar de termos investidas, sofremos resistência, mas nem se compara. E a gente precisa se perguntar, será que na tranquilidade em que nós vivemos, a gente tem testemunhado de Jesus? Nós temos sido testemunhas fiéis, nós anunciamos o Evangelho, nós falamos de Cristo com ousadia. Em Atos 22, aqui o texto que nós lemos, nós vemos que o apóstolo Paulo ele estava preso, porque ele estava pregando o Evangelho. Ele estava cercado aqui por uma multidão enfurecida, mas ainda assim, ele usa aquela oportunidade para testemunhar. E o que ele faz aqui não é simplesmente uma autodefesa, ele não tenta escapar, mas ele vai contar a sua história de conversão. Ele vai falar de Jesus para aquela multidão. Aqui no texto, nos degraus da fortaleza Antônia, judeus, cristãos e não cristãos estavam acompanhando o que estava acontecendo. E Paulo sabia que essas pessoas eram zelosas pela lei. E ele não foi bem recebido por aquelas pessoas. Alguns dias após a sua chegada, o relato do capítulo 21 traz isso. As pessoas se levantaram contra ele, agarraram o apóstolo Paulo, desferiram acusações a seu respeito, dizendo que ele ensinava contra o povo judeu, contra a lei, contra o templo. E eles reagiram de forma tão violenta que o verso 31 do capítulo 21 vai dizer que espancaram Paulo tanto que ele não conseguiu se levantar sozinho, ele saiu carregado daquele lugar. Subiu as escadas daquele lugar carregado, com o povo gritando, mate esse homem, mate esse homem. E é interessante então que o que antecede o discurso aqui é que ele perguntou se poderia falar com a multidão. Veja, ele foi hostilizado, foi apedrejado, violentado, e ainda assim ele pergunta, eu posso falar com esse povo? Eu posso falar com esse povo? E foi nesse cenário aqui, então, em que Paulo ele faz a sua defesa, e, na verdade, muito mais do que uma defesa, ele testemunha a respeito daquilo que Cristo fez na sua vida. E nos incentiva também a sermos testemunhas. E é
com base nisso, que eu gostaria de pensar com os irmãos nesse tema, testemunhando no mundo hostil. Quais lições a gente pode pensar e extrair desse texto à luz dessa verdade? Primeiro, a gente olha aqui que nós precisamos fazer de momentos desfavoráveis oportunidade para a gente testemunhar. Como eu disse no início, Paulo aqui estava em Jerusalém, ele foi acusado falsamente, foi espancado, estava machucado e foi conduzido para uma fortaleza onde ele ficaria preso, num contexto aqui de hostilidade, de violência, de oposição. E a acusação que fizeram contra Paulo foi a mesma que lançaram lá atrás, no capítulo 6, capítulo 7, a Estevão, dizendo que ele estava sendo contra Deus, contra o povo, contra a lei, contra o templo. E lá Estevão, para defender-se, ele vai contar, narrar a história de Israel, do povo de Deus, para mostrar como aquela acusação era uma acusação mentirosa. Aqui, Paulo vai mostrar que, no seu discurso, ele não procura se defender de cada um desses pontos em que ele era acusado. Na verdade, a gente percebe que Paulo não estava muito preocupado assim com ele mesmo, apesar de que aqui os teólogos e os comentaristas, e a gente percebe, ele está fazendo uma defesa, inclusive do seu apostolado, de que ele foi enviado como testemunha do Senhor. Mas, na verdade, a gente percebe Paulo preocupado com aquele povo. Paulo estava com o coração cheio do Evangelho, cheio de Cristo. Ele entendia que aquele povo que estava perseguindo ele, estava procurando matá-lo, que estava cego, eles precisavam de Jesus. Eles precisavam ouvir a respeito daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele e através da vida dele. E muito mais do que uma defesa pessoal, Paulo conta a respeito da sua conversão. Ele testemunha de Cristo para aquelas pessoas, por misericórdia, por amor daqueles que estavam ali. E, meus irmãos, a gente percebe muito aqui em Paulo do que Cristo fez. Jesus, ele foi perseguido. Jesus, ele apanhou. Jesus, ele sentiu um gosto amargo do cálice da ira de Deus. Ele foi pisado, ele foi humilhado, mas ele não amaldiçoou aqueles que fizeram isso com ele. Pelo contrário, no momento de maior dor, Jesus disse, ora ao Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pendurado no madeiro, Jesus olha para o ladrão ao seu lado e oferece salvação. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele, mesmo diante de situações adversas e de perseguição, ele também testemunhou do amor de Deus. E, meus irmãos, a gente deve olhar para esse texto e para esse momento da vida de Paulo e se perguntar como é que a gente reage quando a gente se depara com situações difíceis na nossa vida. Eu lembro de um vídeo, lá no começo da pandemia, uma crítica, na verdade, quando várias pessoas estavam conversando e o assunto girava em torno da Covid. E era todo mundo reclamando. Reclamando porque não podia sair, reclamando porque não podia fazer isso, reclamando por isso, por aquilo. E quantas vezes a gente age da mesma forma? A gente está passando por um problema e a gente só abre a boca para reclamar. A gente não consegue ver coisa boa. A gente não consegue ver nisso oportunidade para falar do amor de Cristo. Para falar de um Deus que está no controle de todas as coisas, para falar de um Deus que preserva a sua igreja, preserva o seu povo, preserva a fé ao longo das eras, em meio a pandemias, em meio a guerras, em meio a perseguições. A gente muitas vezes é incapaz de reconhecer o amor, a bondade no meio das dificuldades, porque a gente só abre a boca para murmurar. Paulo usa dessa situação de conflito, de perseguição, de sofrimento, não para reclamar contra Deus, contra aquelas pessoas, mas usa dessa oportunidade para falar de Jesus. Como é que a gente tem sido diante das dificuldades, diante das enfermidades, dos problemas dentro de casa? A gente usa isso como uma ferramenta para falar de Jesus, ou isso é motivo para a gente murmurar simplesmente? Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude e coloque em nós a vontade e sabedoria para usar os momentos desfavoráveis em nossas vidas como fonte de testemunho. Que Ele nos ensine a respeito disso.
Não sei quantos aqui conhecem o pastor Ronaldo, lá de Jardim da Penha. E para mim ele é um exemplo de um homem que tem uma facilidade para testemunhar. E testemunhar em momentos difíceis. Ele, no período da Covid, ele ficou internado, não precisou ser entubado, mas ficou bem mal. E ele contando o seu testemunho de como todos os dias que estava ali no hospital, chegava um enfermeiro, chegava um médico, alguém do seu lado. Ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus, mesmo doente. Que a gente possa, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, aprender que essa pode ser uma grande porta para a gente testemunhar e falar de Jesus. A sua dor pode ser uma ferramenta para você alcançar alguém. O problema que você tem vivido hoje, no seu casamento, os traumas que você passou no passado, isso podem ser ferramentas que Deus te deu, pontes que Deus te deu para você anunciar e testemunhar do Evangelho. Pense nisso. O segundo ponto que a gente observa aqui é que Paulo cria, então, pontes para testemunhar. E precisamos criar pontes para falar de Jesus. Diante daquela multidão que estava enfurecida, Paulo acenou, pediu que aquelas pessoas fizessem silêncio, e elas fizeram. E Paulo começa a falar aqui na língua hebraica, a língua do povo. Paulo aqui já cria uma conexão com quem estava ouvindo. Fala na língua deles. Paulo não usou de jargões teológicos, não falou no grego, que ele era um craque nisso, um teólogo. Mas ele falou a língua do povo, já cria ali uma proximidade com as pessoas, se identificando com as pessoas. E ele começa o seu discurso da mesma forma que Estevão começou também, lá no capítulo 7, chamando as pessoas de irmãos e pais. E a ideia aqui não é de chamar de irmão na fé, mas é mostrar que ele era um judeu também, ele era um compatriota. Olha, eu sou como vocês, eu sou judeu, eu tenho o mesmo sangue que vocês. Eu tenho a mesma origem que vocês. Eu também, antes, não entendia esse negócio de Jesus, não entendia esse caminho. Pelo contrário, eu perseguia os cristãos, eu tinha prazer de fazer isso. Fazia com zelo, porque eu entendia que o que eu estava fazendo era o correto, era segundo a lei. Então, Paulo vai criando conexões com esse povo. Fala que aprendeu com Gamaliel. Gamaliel, junto com Hilel e Aquiba, era um dos 3 mestres mais conhecidos, mais famosos, sendo que Gamaliel era o que tinha mais destaque. Conhecido também por ser alguém gentil, bondoso, tolerante. Paulo fala, olha, eu aprendi com ele. Eu aprendi com o melhor dos melhores. Então eu sou como vocês também. Paulo vai se identificando com essas pessoas. Vai criando pontes. Antes de falar propriamente de Jesus e do que aconteceu com ele, ele procura não levantar mais barreiras. A barreira já estava ali. O povo já tinha batido nele, o povo já estava enfurecido com o que ele estava falando. Ele tenta romper essas barreiras. Ele tenta transpor, criar pontes para chegar até o povo, para que o povo ouvisse. Ele vai criando conexões. E, meus irmãos, é maravilhoso percebermos também como Jesus fez muito disso. Como Jesus criava pontes para evangelizar. Como Jesus usava de elementos comuns do dia a dia das pessoas para falar da sua missão, para falar do reino, para falar do amor do Pai. Foi assim quando ele falou do sal. O sal para salgar a terra, nós somos sal da terra, somos responsáveis por evitar que essa terra apodreça de forma mais rápida. Nós somos responsáveis por dar sabor a esse mundo. Foi assim quando ele usou a parábola da semente, do semeador, falando das sementes como o evangelho. A semente é boa, mas o coração dos homens, aqueles que recebem, alguns são bom terreno, recebem de bom grado, produz frutos. Outros, os problemas da vida não fazem com que o evangelho cresça. Outros estão ali sujeitos a que o inimigo roube essa semente. Foi assim quando ele falou com a mulher samaritana na beira do poço, pedindo água para falar que ele era a água da vida. Jesus criava pontes, conexões para falar com as pessoas, para testemunhar. E, meus irmãos, essa é uma grande questão para a gente. Será que nós temos sido construtores de pontes ou de muros? Dentro da nossa casa, no meio da nossa família,
Nossas atitudes, nossas palavras, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso senso de querer estar sempre certo e ser o dono da razão. Quantas vezes isso são muros levantados que nos impedem de alcançar essas pessoas? O nosso egoísmo, a nossa vaidade, nossa prepotência, o nosso medo, nossa timidez, muros que nós levantamos e nós não conseguimos ir às pessoas falar de Jesus. Precisamos, queridos, como Paulo, como Cristo, aprender a criar pontes, conexões, para anunciar do Evangelho para as pessoas, nos aproximar das pessoas. Paulo se identificou com elas. Você também pode se identificar, afinal de contas, você também é um pecador como essa pessoa é. Você não é melhor do que ela. Ela não é pior do que você. Que sejamos construtores de pontes onde a gente estiver, para alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Mas o texto nos dá mais uma lição. Porque o testemunho de Paulo é um testemunho que nasceu de uma experiência pessoal que ele teve com Jesus. Paulo prossegue contando o que aconteceu com ele. Eu peço permissão para ler novamente do verso 6 ao verso 9. Ele diz: ora, aconteceu que indo... Perdão, ele não, né? Lucas está registrando aqui. Aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz. Veja que outras pessoas estavam com Paulo ao redor do caminho, indo com Paulo cumprir a missão de perseguir cristãos, de prender cristãos. Mas o Senhor aparece para Paulo, e foi a Paulo a quem o Senhor se revelou. Paulo diz que outros estavam com ele, outros viram a luz, mas não entenderam a voz, não entenderam quem estava falando, não compreenderam a mensagem, não tiveram a experiência que Paulo teve. E o que Paulo está contando então, isso dá um peso, uma propriedade, que aquilo que aconteceu foi com ele, foi vivido por ele. Porque veja, Paulo não procurava por Jesus. Pelo contrário, ele perseguia Cristo e os cristãos. Não foi ele quem encontrou Jesus, ele foi encontrado por Jesus. Foi Jesus quem tomou a iniciativa de buscar, de confrontar, de salvar Paulo. E isso aconteceu inclusive quando ele estava no caminho de Damasco para perseguir cristãos. Jesus derruba esse homem, quebra esse homem, a dureza do seu coração, converte o coração de apóstolo Paulo. Paulo não está aqui contando a experiência do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de um mestre. Ele está contando a experiência dele com Deus. O encontro que ele teve, pessoal, com o Senhor. E meus irmãos, isso é maravilhoso, porque isso já traz uma verdade preciosa para nós, de que o Senhor se revela a nós. O Senhor se dá a conhecer aos seus filhos. Ele se relaciona conosco, ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que se relaciona com o seu povo, que se dá a conhecer, e por mais que a gente não possa ver o Senhor, porque Ele é Espírito, nós podemos sentir, podemos ouvir a sua voz, o seu poder, e experimentar a transformação que Ele faz em nossas vidas. E algo que nós devemos refletir aqui é justamente se nós também já tivemos esse encontro pessoal com Jesus. Você já teve essa experiência com Deus? Você pode falar isso? Eu já tive esse encontro. O Senhor já transformou a minha vida. Pastor, mas eu não sei falar bonito igual Paulo aqui. Eu não tenho uma experiência como a de Paulo. Não apareceu uma luz, eu não ouvi uma voz. Como é que eu vou testemunhar? Essa semana eu estava vendo um vídeo bem didático falando sobre isso. Falando: meu irmão, você não precisa de um testemunho para testemunhar.
Não precisa ter vivido todas as mazelas longe do Senhor, um drogado, um viciado, alguém que roubou, alguém que matou, para falar que você encontrou Jesus, não. A Bíblia é clara quando diz que todos nós somos pecadores e estávamos perdidos. Se você foi alcançado pela graça, se você foi alcançado por Cristo, você já pode e deve testemunhar daquilo que Ele fez por você. Talvez como o próprio cego, quando Jesus curou, registrado lá em João. Olha, eu não sei quem é ele não. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Olha, eu era assim, mas Jesus mudou a minha vida. Eu reconheci o meu erro. Eu reconheci o meu pecado. E Cristo habita em mim. Eu sou uma nova criatura. Você já tem conteúdo de sobra para testemunhar. Você estava perdido. Você estava morto. Mas Ele te deu vida e vida em abundância. A gente precisa prestar atenção aqui, queridos, porque quando a gente dá desculpa, ou fica inventando desculpa para não testemunhar, não falar de Jesus, isso pode ser um indicativo grave de que você ainda não teve um encontro com Jesus. De que você ainda não foi alcançado pela graça. Se você não pode nem falar que você era um pecador perdido, Jesus te alcançou e hoje você é salvo, isso é um indicativo grave de que você ainda não teve essa experiência. Mas hoje é tempo de se encontrar com aquele que se revela através da sua palavra, através da pessoa bendita de Jesus, e pode mudar a sua vida, pode colocar na sua boca um testemunho vivo daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. Porque testemunho, ele nasce de uma experiência pessoal com Deus. Por fim, meus irmãos, o texto vai mostrar para a gente também que o testemunho deve ser uma ação contínua daqueles que foram encontrados por Jesus. Diante desse encontro extraordinário com Cristo, Paulo aqui faz a pergunta que eu acredito que nós aqui já fizemos também. O que a gente vai fazer agora? Eu encontrei a Cristo, Cristo me encontrou, fui salvo, fui liberto, e agora? Estou com Cristo, o que eu faço? Qual o próximo passo? Então Cristo dá uma ordem aqui para Paulo, para que ele entrasse em Damasco. Paulo ainda cego, ele entrou carregado naquela cidade pelos que estavam com ele, e encontra um homem chamado Ananias, que tinha um bom testemunho de todos os que estavam ali, e esse homem foi ao encontro de Paulo. E as palavras, meus irmãos, que esse homem se dirige a Paulo são marcantes. Verso 14 e 15 diz: então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Muitos aqui veem um contraste e semelhança do chamado de Paulo com o chamado do profeta Isaías no templo. Na visão do templo de Isaías, o texto do Senhor diz, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E Isaías vai responder, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus ordenou então que ele fosse pregasse ao povo, embora ele foi alertado pelo Senhor de que o povo não ouviria a sua mensagem. A gente pode pensar, como é que pode, né? Deus mandou Isaías pregar, mesmo sabendo que ele não seria ouvido, as pessoas não se converteriam. E aí ele pergunta, Senhor, até quando vai ser isso? E aí o Senhor responde, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Então Isaías foi chamado para pregar em Jerusalém, naquela região. Paulo também foi chamado pelo Senhor, mas ao contrário do que aconteceu com Isaías, Deus disse para Paulo, olha, sai de Jerusalém. Eu não quero que você pregue aí. Eu quero que você vá aos gentios, eu quero que você vá a outros povos, vá para longe. E foi o que Paulo fez. Saiu, foi enviado como testemunha, como apóstolo, para ser testemunha do Senhor aos gentios, aos estrangeiros. E a gente sabe, meus irmãos, que esse chamado do Senhor aqui para o apóstolo Paulo não foi simplesmente uma conversão,
Não foi somente um encontro salvador, regenerador do apóstolo Paulo com Jesus, mas foi também um chamado apostólico. Paulo foi um apóstolo fora de tempo, ele não participou ali do colégio apostólico com os 12, mas ele foi chamado ao Senhor, teve esse encontro com o Senhor, foi comissionado diretamente com Jesus para ir e anunciar o Evangelho. Nós conhecemos esse homem, os escritos deles que são maravilhosos para o nosso ensino, edificam o trabalho missionário do apóstolo Paulo, mas a despeito da especificidade do chamado de Paulo aqui para ele, nós observamos que esse é um chamado para todos os homens de serem testemunhas de Cristo onde estiverem. Todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus disse, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo o que me negar, eu vou negar diante do meu Pai. Foi o que Jesus ensinou. Jesus disse que nós seríamos as suas testemunhas. Foi o texto que nós lemos aqui no começo do culto. Em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que Cristo disse para o povo, lá no começo, no momento do Pentecostes, está se cumprindo aqui. Paulo saindo, indo pregar até os confins da terra, anunciando o Evangelho. Ele nos chamou, ele chamou a sua igreja, ele chamou os crentes, os seus discípulos, para serem testemunhas. Essa é uma tarefa nossa. E devemos fazê-la em tempo e fora de tempo. Aqui, acolá, em Jardim Camburi, na Serra, onde estivermos, nós somos chamados a sermos testemunhas do Senhor. Essa é uma atividade contínua daqueles que se encontraram com Cristo. Para terminarmos, meus irmãos, em um dos livros mais conhecidos do Richard Wurmbrand, O Torturados por Cristo, que foi traduzido já em vários idiomas, ele afirma que a perseguição sempre produziu cristãos melhores. Ele enfatiza que a perseguição comunista falhou, porque ao invés de matar, exterminar e acabar com os cristãos, na verdade ela produziu cristãos sérios, comprometidos com o Evangelho. E muitas vezes a gente não vê isso onde há liberdade no nosso país. No livro ele vai dizer, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Não somos chamados para ser clientes, consumidores, buscadores de casuais conveniências carnais. Em vez disso, com alegria, nós nos negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz diariamente. E pela graça de Deus, andamos dignos de nosso Senhor. Isso significa que nós o amamos mais do que o pai ou mãe, mais do que filho ou filha, ainda mais do que as nossas próprias vidas, porque é isso que um discípulo faz. Isso é o que nós fomos chamados a fazer. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Meus irmãos, que sejamos verdadeiras testemunhas. No mundo hostil em que nós vivemos, hostil ao Evangelho, a Cristo, à igreja, à palavra. É nesse mundo que o Senhor nos chamou para testemunhar. Não fuja se as coisas apertarem no seu trabalho, se as coisas apertarem dentro de casa, se as coisas apertarem no nosso país. Não fuja. Nós somos chamados para ser testemunha aqui. Para anunciar do Senhor aqui, sermos fiéis aqui. Que possamos, irmãos, compartilhar o que Cristo fez por nós, a fim de que outros sejam alcançados. O discurso de Paulo, a defesa de Paulo, não temos relatos, é possível que não gerou nenhum fruto de conversão, nenhuma mudança nas pessoas que estavam ali. Mas nós somos chamados para testemunhar independentemente de resultado. Somos chamados a falar. E aqui eu estou falando testemunho e enfatizando falar, porque muitas vezes a gente se acomoda achando que o testemunho é só o nosso comportamento. Mas é verbalizar a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, o nosso testemunho precisa ser verbalizado. Não adianta testemunhar só com comportamento, não.
É claro que o comportamento vai testificar aquilo que a gente está falando, vai dar força àquilo que a gente está falando. Mas nós precisamos verbalizar nossa fé. Não podemos nos envergonhar disso, nos calar e nos furtar disso, de testemunhar, de falar de quem Cristo é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele vai fazer. Que o Senhor nos faça verdadeiras testemunhas para a glória dEle. Amém?